gente haja um entendimento da importância que foi o projeto Cabobu, nos resta traçar uma linha do tempo da existência do Supapo. Então vamos a ela. Aqui nós temos a nossa linha do tempo, correto? Aqui o ano de 1000, acho que é visível a todos, 1826, que é a primeira notícia que se tem do Supapo, dos registros dos tambores Supapo, né? 1826. Tá? No ano de 1800, aqui, o ano de 1852, tá? Um pintor alemão mercenário, tá? Chamado Rudolf, ele registrou através de uma aquarela, tá? Com o título de Dança de Negros, tá? A presença de um tambor de grandes dimensões, né? Aparentemente em formato cônico, ao qual hoje nós chamamos de Supapo. Só que nessa aquarela ele não cita o nome de tambor de Supapo. É apenas, o objetivo era registrar a dança dos negros. Isso no ano de 1852. Tá? Então aqui vocês começam a compreender a diferença entre o Supapo. Vou desenhar aqui para vocês verem. Do Supapo tambor, para o Supapo, aquilo que eu falo sempre, para o Supapo instrumento. E agora vocês vão entender o porquê que eu falo isso. Que às vezes é preciso desenhar, para as pessoas entenderem. Bom, gente, o Rudolf, ele jamais citou a palavra Supapo. Apenas registrou a dança, esse era o título da aquarela. Dança de Negros. Isso qualquer pessoa tem acesso, está na internet, podem procurar. Eu não estou vendendo verdades pessoais. Eu estou aqui passando para vocês conhecimentos para que vocês deixem de ser enganados, que está havendo aí engano por parte das pessoas, está havendo manipulação. Agora, por que eu falo tambor de Supapo e Supapo instrumento? Nessa aquarela, Dança de Negros, o Rudolf, tá? Ele não falou o nome Supapo. Então aqui ele era um tambor apenas. O nome Supapo começou a circular através dos carnavais de Pelotas, de Rio Grande, em que nas escolas de samba as pessoas tocavam Supapo, que como nessa aquarela ele tinha um formato cônico, se subentende que era o mesmo instrumento que era tocado nos carnavais de Pelotas, em formato cônico. Tá? Então, aqui nessa aquarela, ele era um tambor. Aqui, no Carnaval de Pelotas, ele passou a ser um instrumento. Percebam a diferença. Passou a ser aqui um instrumento. Corrigir aqui. Passou a ser aqui um instrumento. Correto? Então, vão fazendo esse quebra-cabeça, para você entender como vocês não podem deixar ser enganados. E aí vem aquela polêmica, né? Por que tocar o instrumento de pé
ou deitado. Por que deitar o instrumento? Nessa aquarela de Rudolf, no ano de 1852, tá, ele registra a presença de um tambor de grandes dimensões, de aproximadamente 1,5 m por 60 de diâmetros, tá, que ele era tocado deitado, seria ele fabricado de tronco de árvores, como era o costume da época, inclusive na África é feito até hoje assim. Então, pelo peso dele e o tamanho, ele só poderia ter uma opção: ser tocado deitado, no chão, na horizontal. Nas escolas de samba, como instrumento, tá, ele passou a ser um instrumento tocado na vertical. Ou seja, ele saiu do plano horizontal para vertical. Correto? Aqui, horizontal, vertical. Só que uma das polêmicas, gente, que há hoje é que há pessoas que tocam ele na horizontal. Na horizontal. E há discordâncias daqueles que tocam ele aqui na vertical. Então eu digo o seguinte para vocês. Antes do giba-giba, do cacaio, do boto e do bucha, até o projeto Cabobu, até acho que meados dos anos de 2008, por aí, eu nunca soube de notícias de ninguém que tocasse sopapo na horizontal, deitado no chão. Então eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, que isso aqui, de tocar o sopapo na horizontal, já faz parte, tá, da reinvenção do instrumento. Nada contra quem toca na horizontal, mas isso aqui é uma reinvenção de um costume secular. Porque o sopapo, o instrumento, ele nunca foi tocado na horizontal, jamais. Ele sempre foi tocado na vertical, correto? Sempre foi tocado na vertical. Então, com isso aqui, gente, quem toca o sopapo na horizontal, ele está tocando um tambor, que até aqui não tinha nome. Ele está tocando um tambor, que seria um grande tambor aqui. Tá? Agora o sopapo, o instrumento, a partir do Carnaval de Pelotas e Rio Grande, ele já passou a ser tocado na vertical. Vou desenhar aqui para todos verem, acho que está dando para visualizar bem. Na vertical. O que acontece hoje em dia? As pessoas deitam o sopapo no chão, sentam em cima do sopapo, tá? E dele tapa no sopapo. Ainda ontem eu assisti um vídeo, tá, em que tinha uma pessoa tocando sopapo, tá? Ela não estava tocando sopapo, ela estava surrando o sopapo. Uma cena feia de ver. Porque veja bem, no momento que tu coloca o sopapo no chão, tá? Tu vai ter que dar uma pancada forte nele. No momento que coloca ele aqui, tá? O teu manuseio com ele vai ser bem mais amplo. Tu vai ter o controle dos graves, dos agudos, dos médios e vai poder trabalhar, porque o sopapo, apesar do nome sopapo, que é tapa, ele não deve ser batido, ele deve ser tocado. Tá? Um dos maiores tocadores de sopapo, os maiores tocadores de sopapo, inclusive, que era o caso do Giba, era o caso do mestre Sardinha, era o caso do Cacaio, do Boto e do Bucha, tá? Eles mal notavam o movimento das mãos deles. Eles vinham, parece que estavam massageando o couro. Parece que estavam massageando o couro. Então hoje o que eu reparo? Os caras deitam o sopapo no chão e dele pancada, muitas vezes com uma mão só. Aqui, como que ele esteja batendo um surdo. Isso, gente, faz parte de um absurdo. Então as pessoas discutem isso aqui. Ah, o sopapo deve ser batido na horizontal, porque é o contato com a terra, tal coisa.
Mas não é assim. As notícias que nós temos é que aqui não era o supapo ainda. Então, gente, eu espero ter esclarecido essa parte, tá? Não tem nada contra quem toque supapo na horizontal, mas isso, gente, isso é lenda. Não existe nada que justifique, tá, tocar o instrumento supapo na posição horizontal. Porque o instrumento supapo, ele sempre foi tocado na vertical. Agora, isso aqui pode ser justificado pela questão do tamanho do instrumento. Ah, eu tenho que tocar ele na horizontal porque ele é muito grande e fica batendo no chão. Então, ainda ontem eu estava conversando com um grupo de pessoas e explicando algo para eles, que eu vou colocar para vocês aqui. Como posicionar o supapo no corpo. Inclusive, eu estava conversando com um dos supapeiros atuais da cidade de Pelotas, que é o Jimenez, me parece, tá? E ele é uma pessoa de estatura baixa, tá? Eu acho que ele não tem mais que 1,60 m de altura. E ele toca o supapo naturalmente, né? Porque o que as pessoas fazem? Elas pegam o instrumento, né? Pegam o instrumento e colocam ele nessa posição. Colocam ele nessa posição. Então, o que vai acontecer? Vai pegar toda a altura dele, né? Com o peso, ele vai ceder para baixo e com a pancada e com o caminhar, ele vai ter contato com o chão, vai danificar o instrumento. Tá? E qual é a manha? A manha, até Pelotas pegou a tradição dos ritmistas andar de lado justamente por causa disso. A posição correta do supapo é essa aqui. Vou tentar fazer aqui para vocês. O desenho não é o meu forte. Vou tentar fazer aqui para vocês verem. É fazer ele na posição diagonal. Colocar o talabarte, que para quem toca supapo sabe que o talabarte tem regulagens, então ele pode ser encurtado. Se falta regulagem, pode ser feita a regulagem. Eu já cansei de fazer regulagens em talabartes para encurtar ele. Sobe ele, deixa na diagonal, tá? E ele vai ser tocado assim, ao invés de assim, que é como o pessoal está fazendo. Tá? Ele não é tocado assim, a não ser que a pessoa tenha uma estatura que permita que ele seja tocado assim. Né? O próprio Giba, se vocês repararem em fotos dele na internet, ele já tinha uma certa diagonal no supapo. E o Giba não era um ser baixinho, ele tinha uma boa altura. Era um gigante, tanto é que tem uma música chamada Gigante Negão. Né? E ele já tocava ele meio que na diagonal. Que inclusive tu tira o som melhor do supapo, porque ele expande melhor. Ele sai da caixa de ressonância, tá? Dá a reverberação com o chão e se espalha. Se tu tocar ele assim, fica um som mais concentrado, mais fechado. Não tira toda a sonoridade do instrumento, que se expande e as pessoas conseguem perceber o balanço. Bom, aqui, gente, foi apenas uma explicação de ordem técnica para vocês verem que o tamanho do instrumento não influencia tanto assim, mas as pessoas querem dizer que influencia. A coisa não é bem assim, gente. Por isso tem que se informar, tem que perguntar, tem que conversar, né? Em relação ao tamanho do instrumento, ainda ontem, tristemente, tá, alguém me disse assim: ah, eu tocava cubana. Eu digo, como assim tocar cubana? É aqueles cubanão grande que a gente vê, acho que vê no supapo. Não, cubana. Eu digo, não, para aí. Existe supapo e existe cubana. Ou tu tocava cubana ou tocava supapo. Não, eu tocava com o mestre Batista, não sei o quê, que ele olhou para mim e disse, não pega a cubana ali. Eu digo, mas para aí. Tá? Se era o meu pai, eu não posso ter falado isso. Que há registro, inclusive em vídeos,
que ele fala que supapo é o instrumento, aquele que era fabricado no projeto Cabubu. Menor que aquilo era a cubana. Pesquisem e vejam que há vídeos que ele fala isso aí. Ele fala isso aí. E não precisaram falar isso aí. Né? Mas para as pessoas entenderem, eu vou fazer um desenho aqui, porque muitas vezes é preciso desenhar para que a ideia fique bem clara. Aqui eu tenho uma cubana, correto? Aqui eu tenho uma cubana. Aqui eu tenho um supapo. Qual é a diferença? O formato é o mesmo. A diferença, gente, é o tamanho. É o tamanho. Supapo, 1 metro, 1,5 m, que seja. Cubana, 50 centímetros, que é o tamanho das cubanas, o tamanho oficial das cubanas. Podem ser feitas talvez até um pouco maior que isso, sem problemas, mas são cubanas. Supapo é maior. Então, numa linguagem simples para todos entenderem, tá? A cubana é um supapo pequeno. Daí então, a gente já vê o seguinte, que as pessoas querem inventar supapinho. Vai inventar o que já está inventado? Pelo amor de Deus, gente. Quer inventar o supapinho? Então faz um instrumento pequeno, aqui ó, pequeno, e chama de cubana, né? Simples. Cubana. Não tem que inventar supapinho, gente. Já existe a cubana. Tá? Que popularmente se chamava cubana, em épocas atrás, chamava cubana. Né? E na linguagem popular, muitas vezes, o supapo até pode ter sido conhecido como cubana, mas na linguagem popular. Mas são dois instrumentos diferentes. Então, gente, supapinho não existe. Não inventem supapinho, porque não existe supapinho. Então, isso aí, uma linguagem bem popular, eu acho que está claro. Então, o que está acontecendo? Desculpem lhes dizer, mas estão passando para vocês gato por lebre. Essa é a verdade, gente. E, gente, isso é mais grave do que vocês estão pensando. Tá? Acho que todos aqui já ouviram falar disso aqui. Batalha de Porongos. Se não ouviram falar, pesquisem. Em que aqui um grupo de negros lutou com a promessa de que teriam a liberdade no final de tudo. Só que a única coisa que eles encontraram foi a morte. Que os próprios que contrataram eles, que chamaram eles para essa batalha de Porongos, foram os mesmos que desarmaram esse grupo de guerreiros bravos que lutavam só com uma lança na mão contra rifles, canhões, míssil, bomba atômica, disco voador, e eles com uma lança na mão. Negros, crianças negras inclusive, colocaram ali. Eles foram mortos covardemente por aqueles que nós chamamos de heróis, que têm ruas com nome, que são reverenciados como heróis da Revolução Farroupilha, que na verdade nada mais passavam do que assassinos. Esses são os nossos heróis. E essa é a verdade. Quem duvidar, pesquise. Existe Google, existe YouTube, a internet está aí, gente. Eu não estou aqui para contar mentira para vocês, nem para fazer verdades. Eu estou dando informações. Tudo que eu disser aqui, vocês podem confirmar, pesquisem, que vocês vão ver. A partir da aquarela de Rudolf, que era
nada mais do que um mercenário alemão. Era um mercenário alemão. Bom, gente, por que eu falei da Batalha de Porongos e essa relação do que está havendo com o supapo hoje em dia? As pessoas estão motivadas em tocar um instrumento pela história, pela tradição da cidade como uma terra cultural. Há um movimento sobre isso. E vão lá, estão aqui, vão ali e querem tocar supapo. Só que há um grupo que eles não estão lidando com supapo. Vejam bem, eles não estão lidando com supapo, eles estão lidando com tambores. Tambores. E vocês já compreenderam a diferença que há entre supapo e tambor. Então, no momento que eu chamo tambor de supapo, é uma coisa muito duvidosa. Porque o supapo, ele é um instrumento. E o tambor, ele pode ser qualquer coisa. Então, as pessoas não estão... Isso aqui, ó, está excluído. Está arriscado. Essa é a cultura aqui, ó, que está sendo extinguida, está arriscada. As pessoas estão aqui. E aqui os caras estão fazendo supapo, tá com 70 centímetros de altura. Não sei quanto de boca, mas deve ser uns 40, 45 no máximo, né? De diâmetro, né? E estão chamando de supapo. Só que o supapo, gente, ele está sendo extinto. Ele está sendo sumido. Ele está sendo desaparecido. Ele está novamente naquele processo em que o Giba entrou, com o projeto Cabobu. Ele está sendo colocado... Vejam bem o que eu estou dizendo, entendam o que eu estou dizendo. Ele está sendo colocado novamente em processo de extinção. É isso mesmo, gente. O supapo está sendo colocado em processo de extinção. Essa parte já está entendida, deixa eu apagar isso aqui. Ele está sendo colocado em processo de extinção e vou explicar por quê. Porque existe isso aqui, ó. Existe uma máfia interessada, tá, em enganar aqui guerreiros que estão indo para a luta para preservar a nossa cultura, assim como os lanceiros negros fizeram na Batalha de Porongos em busca da liberdade. E esses guerreiros, essas pessoas interessadas em preservar a nossa cultura, que vão para tocar supapo, elas estão sendo enganadas. Elas não estão tocando supapo. Elas estão tocando tambor. Elas estão tocando cubana. Elas estão tocando timbal, rebolo, menos supapo. As pessoas sequer têm a noção do que é supapo. Infelizmente, na terra do supapo, está acontecendo isso aí, gente. Novamente, o supapo está sendo colocado em processo de extinção, pelo mesmo raciocínio que foi feito na Batalha de Porongos. Quando as pessoas se derem por conta, a liberdade, vou fazer uma comparação aqui, a liberdade em que os negros buscavam na Batalha de Porongo e o supapo que as pessoas buscam preservar a cultura, sejam elas negros ou brancos, não vai acontecer. Ele vai estar extinto. O que vai sobrar? Vai sobrar daqui talvez um tamborzinho, um tambor qualquer.
em que o ideal de 3 ou 4 pessoas quis que fosse assim. E o pior disso, gente, o pior, com a colaboração da própria raça negra. Isso é o que é o pior. Isso é o que é o pior. Eu não estou falando aqui mal de ninguém, que muitas vezes as pessoas desconhecem, e é por isso que eu estou aqui, que é para passar essas informações para vocês. As pessoas desconhecem o que quer dizer sopapo. Sopapo, gente, além da definição do instrumento do dicionário, que quer dizer tapa, bofetada, em termos musicais, quando se fala em sopapo, ele não é um tambor, ele é um instrumento. Que isso fique bem claro. Ele é um instrumento. E não pode sair dessa categoria por um grupo mafioso de 3 ou 4 pessoas que querem que assim seja. Porque eles tinham um ideal que fosse assim. Só que o ideal deles é bem menor do que uma cultura secular. São pessoas que se dizem entendidas, mas na verdade eles não sabem nada. Eles não estão informados. E a falta de informação deles está levando uma etnia a ter a sua cultura, em pouco tempo, extinta. Prestem atenção nisso. Quando vocês forem tocar sopapo e alguém falar para vocês: não, eu vou fazer um sopapo para ti 70 centímetros de altura, que assim vai ficar mais fácil para tu bater ele, e vou botar para ti aí uns 45 de boca, que vai ficar mais leve. Não aceitem. Não aceitem. Digam não. Eu quero sopapo. Eu quero sopapo. Essa palavra aqui. Eu quero sopapo. E quais são as dimensões do sopapo, gente? Eu já falei no outro vídeo. 1,5 de altura. De 52 a 53 de boca superior, o diâmetro no caso, né? Esse é o tamanho oficial do sopapo no projeto Cabobu, tá? Evidentemente que não sejamos radicais. Uma pessoa que tem pouca estatura e queira tocar um sopapo, tá? E essa dimensão não esteja adequada à altura dela, não sejamos radicais. Qual é o instrumento imediatamente menor que o sopapo que a gente conhece? Se chama timbal. Qual é a altura do timbal? 90 centímetros. Qual é o diâmetro do timbal? 14 polegadas. Não esqueçam que o sopapo é um instrumento grave. Ele é roncador. Tu não pode tirar o grave do sopapo e chamar de sopapo. Que aqui também há uma coisa a explicar para vocês. É muita informação, eu sei. Mas vocês podem ir revendo o vídeo, rodar novamente, que vocês vão entendendo. Deem pause, pensem, pesquisem, né? O que acontece aqui é o seguinte, gente. No momento que tirou o grave do sopapo, tu está extinguindo a maior característica dele, que é de ser roncador. Mas uma pessoa, todos têm direito ao instrumento, logo todos têm direito a ter um sopapo. Foi estipulado no projeto Cabobu que seria ele 1,5 m de altura. Isso no projeto Cabobu. Correto? E tem aquele recurso que eu falei da diagonal, tá? De tocar ele na diagonal, que aqui tu já vai tirar dele
uns 10 centímetros na altura dele. Olhem bem a malandragem aqui. Já vai tirar, tocando na diagonal, você vai tirar uns 10 centímetros da altura dele. E vai poder tocar tranquilamente. Mas há uma participação atual das mulheres. Sendo que, normalmente, uma mulher, ela não tem a mesma força de um homem. Normalmente, há mulheres que têm, mas normalmente ela não tem, né? Até a estatura é mais baixa. Então, o que a gente faz aqui? 1,5 m é muito alto, é muito pesado. Nós temos até, aqui ó, 90 centímetros para trabalhar. 91 no caso. 91, né? Porque senão já seria a altura de um timbal. A partir de 91, a gente pode chamar supapo. Mas, porém, sem diminuir o diâmetro dele, que é de 52 a 53 centímetros de diâmetro. Correto? E como é que se faz isso, gente? Como é que se faz isso? É aí que eu me refiro. É aí que eu me refiro. Como é que se faz isso aí? Tem que saber trabalhar com o desenho, tem que saber conhecer o instrumento, tem que saber buscar as medidas do instrumento. E aí, gente, o que nós encontramos aí? Nos deparamos com uma máfia, que quer que o instrumento seja como eles gostam e não como ele tem que ser. Quer dizer, tu tira a característica principal do instrumento, que é ser um roncador, e bota ele na categoria de um atabaquezinho. Isso feito com o rei dos atabaques, que é o supapo. Que é rei aqui. O rei dos atabaques. Ele deixa de ser o rei dos atabaques para ser um atabaquezinho, uma cubaninha, um timbalzinho. Não tem muito o que falar sobre isso, gente. Não tem. Não tem muito o que falar, não tem muito o que me estender sobre isso. É só para demonstrar para vocês o que está acontecendo. Tá? É uma guerra de porongos moderna que vai servir para a extinção da cultura negra em Pelotas. Porque o supapo é a matriz cultural da música em Pelotas. É a matriz cultural do samba de Pelotas. Acabando com essa matriz cultural, que é esse elo, tu acaba com a cultura. Do mesmo modo que acabaram com o carnaval, que acabaram com as escolas de samba. Foi através desses processos. E desculpem dizer, eu sou um cara anti-preconceito, tá? Mas isso aqui, gente, não é nada favorável à cultura negra. Nem um pouquinho favorável. Mas quem tem que estar esperto é quem se informa, é que quem quer, deseja tocar o instrumento supapo. Então não aceitem cubana mais. Vocês têm a noção do que é supapo. Então, querem tocar, exijam um supapo. Os caras têm uma tabelinha.
de valores pela altura que tu deseja o instrumento. Conforme a altura que tu deseja o instrumento, é um valor X. É um valor X. Pode isso? O supapo é artesanal, gente. Isso aqui já passa a ser uma produção em massa. Isso aqui já caracteriza apropriação cultural. Isso já caracteriza apropriação cultural, gente. Aí nós já estamos falando de uma outra coisa, que vai ser um assunto abordado num outro vídeo, não nessa oportunidade. O objetivo aqui é só esclarecer para vocês o que é, quando eu falo tambor de supapo e quando eu falo em supapo. É só para vocês entenderem essa parte, tá ok? Um outro aspecto, gente, que infelizmente eu sou obrigado a falar nesses assuntos para que a gente siga numa linha de verdade, numa linha real e não numa linha de imposição de verdades, mas dentro de uma realidade secular. É disso que nós estamos falando aqui, de uma realidade secular, de algo que vem sendo trabalhado há séculos, por uma ancestralidade, por uma etnia. Isso tem feito o costume de vida de pessoas, tem sido motivo de lágrimas e sorrisos de muitos, que agora está sendo alterado por um grupo mafioso que, por interesses pessoais, de fazer alguns projetos, ganhar dinheiro, pegar fama, tá? Estão mexendo em toda uma cultura sagrada com um instrumento sagrado chamado supapo, em cima de informações, tá, inexatas, e formando uma Bíblia canônica, excluindo. Estão fazendo isso aqui, ó. Esse aqui é o contexto, é a realidade, tá? Então eles escolheram assim, olha, essa parte aqui, ó, não interessa para eles. Vamos deixar só essa parte aqui, que essa parte aqui nos favorece. Essa parte aqui é que nos interessa. E aqui está sendo excluído. Foi assim que a Bíblia foi montada, gente. E os evangelhos apócrifos estão aqui sendo extinguidos. Ou seja, é a mesma consciência da Inquisição, é a mesma consciência ao qual nada sucumbiu mais pessoas na face da terra do que algo chamado Inquisição. É a mesma consciência. Ou seja, a extinção de valores, a extinção de ideias, de costumes e principalmente a extinção, desculpe aqui eu errei, a extinção de algo chamado que muitos nem sabem o que é isso, mas eu vou escrever aqui para lembrar: respeito. Respeito por uma cultura, respeito por uma etnia, respeito pela história de pessoas. Não está havendo respeito. E como é que isso acontece, gente? Isso acontece quando lançam aqui, ó, algo chamado contra-informação, que num outro vídeo eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Como é que isso funciona? É através da contra-informação, que é justamente o que separa a realidade, os fatos, para aquilo que é o meu desejo,
para aquilo que eu quero que se torne, que vai atender os meus interesses. Mas esse aqui é um assunto para um outro vídeo. Eu só estou passando informações para vocês não serem manipulados, não serem enganados. Um outro assunto, finalizando, uma pergunta. O supapo é político? Que eu tenho ouvido alguns comentários de que o supapo é político. Ele é político? O que vocês acham? E ele é um instrumento. Ele tem o poder de ser político? Vamos dizer que ele tem o poder de ser político, né? Vamos supor. Mas antes dele ser político, vamos concordar que ele seja político, tudo bem. Mas antes dele ser político, ele é, vou botar aqui, ó, político. Antes de ser político, ele é cultural. Cultural. Antes de ser cultural, ele é ancestral. Acima de ser ancestral, ele é espiritual. Espiritual. Logo, ele não é político. Correto? Um raciocínio simples. Essa é a origem do supapo. Ele é de origem espiritual, que ele servia de elo entre o humano e o espiritual. E eu já expliquei isso em um dos vídeos anteriores. Ele é um elo entre o espiritual e o humano. Mas não vou discordar de quem diga que ele é político. Não estou criticando. Só que ele vai ser político. Ele vai ser político se for usado, vejam bem o que eu estou dizendo, se for usado por quem é político. Ou seja, o supapo é político se for utilizado por quem é político. Que a nossa sociedade, ela é galgada na política. Isso aí não podemos negar. Mas não podemos transformar um instrumento sagrado da etnia negra como simplesmente um objeto político. Ele só vai ser político se for usado por quem é político. Porque para o negro, eu vou desenhar aqui para ficar bem claro o que eu estou falando para vocês. Desculpem a letra, eu não tenho a didática da escrita em quadros, porque eu não sou professor, embora seja um orientador, né? Para o povo que detém as suas origens, ele é um símbolo. Vou escrever aqui, ó, bem grande. Sagrado da nossa ancestralidade. Então eu só peço uma coisa: respeito. Antes de qualquer outra coisa. Respeito. Falem o que quiserem. Manuseiem como quiserem. Mas não fujam do respeito. Que isso pertence a uma etnia, isso pertence à ancestralidade. Não pertence a mim e nem a ninguém. Embora, ao longo dos anos, eu tenha percebido algo. Que o Giba, me parece que foi pelo Kaká ou pelo Boto, não me lembro qual deles, que diz que o Giba seria um grande tocador de supapo. Que ele nasceu para tocar supapo. E durante 40 anos, gente, 40 anos,
o Giba carregou esse instrumento sozinho pelo Brasil afora. Quando ele chegou em Pelotas, o instrumento estava praticamente extinto. Isso ele fala num vídeo. Se quiser, eu procuro e mostro esse vídeo para vocês. Ele mesmo fala isso, né? Então, durante 40 anos, o Giba foi o guardião do Supapo. Assim como foi o Cacaio, assim como foi o Boto e como foi o Buxa. E hoje, gente, infelizmente, com tudo isso que está sendo exposto para vocês, eu noto uma coisa, que o Supapo precisa de guardiões. Então, quem está vendo isso e queira ser um guardião da nossa cultura, dos valores da nossa etnia, o que nos formou, façam com que tudo isso que foi mostrado aqui seja respeitado. Que não seja usurpado, que não seja usado em benefícios individuais. Porque tem gente falando do Supapo sem sequer ter noção do que seja Supapo. E Supapo, gente, é muito além disso aqui. Eu vou aqui rapidamente para finalizar esse vídeo, para não ficar muito extenso, fazer para vocês aqui uma linha do tempo e mostrar para vocês a importância do projeto Kabubu. Por que ele é um divisor de águas? Né? Aqui, 1826. A primeira notícia do Supapo. O primeiro registro que há sobre o Supapo. Tem depois aquela aquarela do Rudolf. Aqui nós chegamos no ano de 1999, que foi quando o Giba veio em Pelotas, com o projeto Kabubu. Aqui o Supapo estava praticamente em processo de extinção. E aqui foi o projeto Kabubu, ao qual eu tive a honra de ser o redesenhista das fórmulas do instrumento, o projetista do Supapo, nesse projeto chamado Kabubu, de autoria do mestre Giba Giba. Então, gente, daqui para cá, o Supapo ganhou vida. Ele ressurgiu. Da forma que seja, ele ressurgiu. Só que agora está havendo uma derrubada dos seus valores. Ele está sendo extinto de uma outra maneira. Ele está sendo extinto de uma outra maneira. De uma maneira que transforma as formas. Isso aí se chama uma pseudo-extinção. É o nome que se dá isso. Está havendo uma pseudo-extinção. Então veja bem, aqui o Supapo, que já devia vir antes daqui, mas o primeiro registro que nós temos é daqui do ano de 1826. Ele vem até aqui, eclode nas escolas de samba, eclode, né? E daí para cá ele vem fazendo isso aqui. Chegou aqui, aí veio o Kabubu, fez isso aqui. Aí entra a máfia do Supapo e começa a fazer isso aqui nele novamente. Entender por que tem que ser feita alguma coisa hoje, urgentemente? Quem fala de Supapo, gente, está muito bem informado. E eles sabem do que estão falando. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Por mais bem informado que eles estejam, existe uma fonte ao qual todo historiador do Supapo busca. E essa fonte, ela é africana.
Então, antes de mais ninguém, quem tem direito à voz, ao axé de voz da própria cultura, é o negro. É o negro que tem direito ao axé de voz da própria cultura. Que ele pode, eventualmente, ceder isso a todas as etnias. Mas eu não posso aqui falar do macarrão italiano, porque eu não entendo de macarrão italiano. Não é a minha cultura. Gosto, aprecio. Mas como é que vai ter um italiano do meu lado, tá? E eu vou estar falando tomar conta das receitas do macarrão com o italiano do meu lado? Isso é um desrespeito. Isso é uma apropriação da cultura. É o que está acontecendo, gente. E é isso que eu tenho tentado chamar a atenção de vocês. Para isso que está acontecendo. Tá bom? Então pensem sobre isso. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço em todos.